Professor Francisco, obrigada pela gentileza da entrevista, é um prazer receber o senhor aqui na universidade. Para iniciar a nossa conversa, eu sei que durante a sua fala o senhor falou muito a respeito da educação básica, que foi justamente o tema dessa aula magna, né? O que a gente pode considerar como o principal desafio da educação básica hoje no Brasil? É um prazer estar aqui, Malu, num dia tão importante, é um doutorado em educação que começa, um prédio novo, um prédio maravilhoso. Satisfação estar aqui na PUC de Campinas. A minha fala foi sobre educação básica. O Brasil fez enormes avanços, nós colocamos as crianças na escola de 6 a 14 anos, mas agora nós precisamos enfrentar dois outros desafios que não estão completamente vencidos. Nós precisamos manter essa criança na escola e mantê-la numa trajetória regular. O que é isso? Eu quero que a criança de 6 esteja no primeiro ano, a de 7 no segundo, a de 8 no terceiro e assim sucessivamente, que ela termine o ensino fundamental e que ela vá para o médio, ou seja, uma trajetória regular. Mas nessa trajetória, estando na escola, que ela aprenda o que ela precisa para a vida. Então, educação básica são aprendizados e trajetória. É isso que eu falei. Difícil de conseguir, fácil de falar. E professor, falando a respeito do aprendizado, que foi justamente um ponto que o senhor abordou também durante essa palavra sua aqui hoje com a gente, né? O que a gente tem normalmente quando se fala em educação, principalmente no senso comum, as pessoas acabam criticando um pouco a capacidade de aprendizado das escolas públicas, as escolas estaduais e municipais. Principalmente quando a gente fala sobre progressão continuada. Os pais têm muito medo desse sistema e de como essa criança vai aprender através desse sistema que já existe no Brasil há muito tempo. Eu queria que o senhor comentasse isso para a gente. Primeiro, Malu, é importante a gente falar que são muitos aprendizados. Eu tenho um aprendizado daquelas coisas mais acadêmicas, da leitura. A leitura é muito importante. Se eu tivesse que escolher um aprendizado, eu diria o aprendizado da leitura. Mas tem a matemática, tem a ciência. Num segundo nível, eu tenho o aprendizado do que a gente chama das atitudes. Ou seja, num país como o Brasil, por exemplo, respeitar o diferente é muito importante. Isso também é aprendido. E num nível ainda mais alto, seria o aprendizado das habilidades cidadãs, da capacidade ética. A gente também aprende isso. Pois bem, a escola é para o aprendizado. Quando a gente está falando, quando os projetos pedagógicos falam de progressão continuada, eles estão dizendo é má pedagogia transferir para o aluno a responsabilidade completa do aprendizado e usar a reprovação como uma ameaça. Isso não ocorre em quase nenhum lugar do mundo. O que ocorre é que quando a criança tem dificuldades, a escola tem que produzir oportunidades para ela não ficar para trás. Entende? Para isso é que vão existir os projetos do contraturno, no caso do governo federal, o projeto Mais Educação. Então, a ideia, que é uma ideia que ainda não foi completamente assimilada no Brasil, é que a criança ela tem que entrar na escola, ela tem que aprender. Não aprendendo, nós vamos ter que cuidar de forma especial. Deixá-la para trás é simplesmente transferir para ela uma responsabilidade que não é só dela, é também da escola. Nós precisamos equilibrar isso. Empurrar a criança para frente sem que ela tenha nenhum aprendizado, isso é cinismo. Ninguém está defendendo isso. Então, é a dificuldade no Brasil, atender o direito da criança, a escola se organizando para isso. Agora, a família tem que ajudar, né, no sentido de que a escola não dá conta sozinha. Mas o aprendizado é importante, né, e não simplesmente a sucessão dos anos. E professor, agora falando a respeito do ensino superior, o que a gente pode considerar como o principal desafio do ensino superior? A gente sabe que recentemente, nos últimos anos, vem crescendo o acesso ao ensino superior dos brasileiros. Mas esse ainda é o desafio ou existem alguns outros pontos mais importantes ainda do que esse? No caso do ensino superior, é correto o que você acabou de dizer, que nós aumentamos enormemente o número de alunos no ensino superior. Hoje a gente tem 7 milhões de alunos. Há pouquíssimo tempo atrás nós tínhamos 1/3 disso. Nós temos um desafio, entretanto, é que grande parte dessas vagas são vagas em escolas privadas, para lucro e não para lucro. Mas isso tem um estresse grande nas famílias. Hoje, 40% dos alunos que estão no ensino superior são financiados pelo governo federal, através do FIES, através do ProUni. Então, estar na universidade é um desafio.
O segundo desafio é exatamente de tornar essa experiência uma experiência cada vez mais relevante. Quer dizer, eu vou passar pela universidade, mas eu vou aprender aquilo que eu preciso para ter uma boa inserção social, para que eu tenha um bom emprego e outras coisas. Isso não vai terminar. Finalmente, eu tenho uma parte do ensino superior que vai ter com a formação de um tipo de profissional, que vai ser um número menor, dedicado à pesquisa. Então, os desafios do ensino superior, eles são muito colocados, muito bem colocados. E nós temos universidades, muitas universidades que estão procurando atender. Mas essa de formar uma geração de pesquisadores, de profissional de muito alto nível, é um desafio grande que o Brasil enfrenta. E, professor, nesse sentido, hoje a gente está vivendo um momento especial na PUC Campinas, que é justamente a criação de um curso de doutorado justamente em educação. Como que o senhor enxerga essa oportunidade, essa nova fase aqui da PUC Campinas? Primeiro, eu fico muito alegre que a PUC Campinas, que já tem uma tradição de excelência em outras áreas, agora, e merecidamente, depois de tantos anos com um curso de mestrado, ela passa a ter um doutorado. O desafio que eu falei na minha fala é que a direção, as temáticas de pesquisa, os problemas de pesquisa, eles tenham conexão com as necessidades da educação básica. Então, eu me referia, nós estamos fracassando na forma que nós estamos ensinando para um determinado tipo de aluno, aquele que traz pouco de casa. Então, nós precisamos descobrir como ensinar bem. Então, essa é uma temática que, se a gente não tiver o apoio da universidade, a busca por uma boa pedagogia, nós não vamos conseguir. Então, a educação de qualidade, ela implica numa pesquisa em educação de qualidade. Por isso, a gente saúda a PUC, parabeniza a PUC Campinas e espera que a pesquisa que vai acontecer aqui agora de uma forma mais acelerada, mais institucionalizada, ela tenha esse impacto no aprendizado dos alunos. Tá certo. Professor Francisco, obrigada pela gentileza da entrevista. É sempre um prazer receber o senhor aqui com a gente. Muito obrigada. O prazer é meu e, mais uma vez, parabéns à PUC Campinas, um doutorado, uma escola que já é reconhecida e agora que vai ser reconhecida também na pesquisa em educação através do seu doutorado. Uma satisfação estar aqui, Malu. Obrigada.